E aí, pessoal, esse é o terceiro vídeo do tutorial do projeto Ponto de Partida de 2019/1 e também é a primeira parte da etapa de reconhecimento. Essa etapa nada mais é do que a etapa que tem como função identificar a região mediante observação da conformação do relevo, de imagens de satélite, da hidrografia, da ocupação do solo e outras coisas. Para isso, nessa aula a gente vai mostrar como obter imagens de satélites georreferenciadas para os estudos serem feitos. Um primeiro passo que deve ser feito toda vez que se abre o SAEPRO uma nova vez. Toda vez que você vai abrir o seu projeto novamente, vai executar de novo o programa, você precisa inserir um eixo e uma superfície. Senão você não consegue fazer basicamente nada. Para isso, viemos aqui em gerenciamento, no lado esquerdo do programa, em escopo. Vamos selecionar um eixo e no teclado vamos teclar a tecla Insert. Aí temos um novo grupo de eixo, apertamos Insert novamente e temos um eixo criado. O eixo basicamente é onde vamos moldar a nossa rodovia, onde o alinhamento será feito. Também vamos fazer a mesma coisa com superfície, damos um Insert, grupo de superfícies, outra tecla Insert e temos uma superfície criada. Com uma superfície criada, nós vamos poder fazer os estudos e ela vai servir de base para o nosso eixo. Depois disso, nós desbloqueamos em atividades os projetos. Vamos então em projeto geométrico, onde nós vamos checar alguns parâmetros essenciais para nossos estudos daqui para frente. Vamos aqui no painel de edição, abrimos aqui georreferenciado e vamos checar se está tudo correto. Como a nossa região desse semestre se passa na cidade de União da Serra, entre União da Serra e Guaporé, no Rio Grande do Sul, temos que checar se está correto aqui o hemisfério sul, ok, e a zona 22, conforme o termo de referência. Com isso, nós temos estes dois parâmetros conferidos e temos ainda um terceiro que nós vamos modificar para os estudos iniciais de reconhecimento, que é a unidade de estaqueamento. Na parte de gerais, vamos trocar de quilômetro para estaca. Bom, trocados alguns parâmetros e checados outros, agora nós vamos poder finalmente começar a importar imagens de satélite. Nós então vamos para Atividades, Estudos Topográficos. Mas antes disso, vamos então para a parte Map, onde nós vamos consultar ao Bing Maps. Primeiramente, vamos então pesquisar, nós vamos localizar a nossa região, a região onde vai ser feita o nosso projeto. Vamos aqui Rio Grande do Sul e vamos localizar a cidade de Guaporé. Aqui nesse zoom eu já consigo identificar o estado. Vamos tentar chegar entre a cidade de Passo Fundo e Caxias do Sul. Bem no meio se localiza a cidade de Guaporé. Vou dar um zoom aqui, Guaporé. A cidade de União da Serra é um pouco mais complicada de achar, mas seguindo essa estrada aqui, ó, estrada para a União da Serra, um pouco ao norte, aqui, ó, este perímetro urbano é a União da Serra. Então, nós vamos identificar o nosso ponto inicial e o ponto final do nosso projeto. Para isso, vamos utilizar o comando ponto texto e marcar um ponto onde é exatamente o início do nosso projeto, próximo a essa curva. O mesmo vamos fazer com o ponto final. Vamos descer novamente ao sul, achar a cidade de Guaporé. Ao norte do perímetro urbano, nessa interseção aqui, próxima dessa rótula, vamos marcar outro ponto. Então, ponto texto, marcamos um ponto. Certo. Marcados os dois pontos, nós vamos converter eles da parte do map para o CAD. Utilizamos aqui o comando mapCAD. Transferidos os pontos, voltamos para o CAD.
Se a gente der aqui embaixo um comando total, tot, nós enxergamos aqui, ó, os dois pontos. Se vocês forem olhar aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, nós conseguimos aqui, mexendo no mouse, observar as coordenadas. Elas são as coordenadas UTM. As coordenadas do CAD já são as coordenadas UTM, então já estamos georreferenciados. Com isso, eu volto em estudos topográficos e posso capturar as imagens de satélite. Vou aqui no comando capturar imagem. Ele me pede, então, para inserir o tipo de imagem que eu quero aqui no painel de comandos. Eu quero imagem de satélite, então eu vou clicar, vou digitar S e dar Enter. Ele me pede o primeiro ponto do retângulo. Vou inserir o primeiro ponto do retângulo aqui, perto do ponto inicial. Eu quero observar essa região, quase aqui até metade. Seleciono o retângulo. Ele vai carregar e da base de dados do Bing vai obter as imagens. Lembrando que esse passo obrigatoriamente necessita de conexão à internet. Quem não tiver acesso à internet não consegue importar os dados do Bing Maps. Bom, se vocês observarem aqui, quando eu passo o mouse em cima da imagem, ela me dá uma informação de zoom. Essa imagem obtida está no zoom 15 de 19. Ou seja, podemos no máximo ter um zoom 19. Só que se a gente for observar melhor, não é uma imagem com uma resolução muito boa. Aqui onde está o ponto de início, fica meio falho. A gente não consegue observar muito bem. Então, eu posso criar uma outra imagem. Vou capturar outra imagem de satélite. Venho no comando capturar imagem, seleciono satélite. Como eu já selecionei satélite anteriormente, eu aperto apenas Enter, que ele volta para a seleção anterior de satélite. Vou selecionar o primeiro ponto do retângulo aqui e o segundo até aqui. Mas não aconteceu nada? Aconteceu. Apenas foi que a imagem criada agora está abaixo da imagem criada anterior. Isso sempre acontece. Sempre a imagem mais recente fica abaixo da imagem mais antiga. Por isso eu vou em CAD, no comando Draw Order, aqui em cima no menu, Send to Back. Vou selecionar a imagem grande e ela vai para baixo. Agora, a imagem com melhor resolução está aqui. Ó, e vocês podem notar que essa imagem agora tem um zoom 17, e a qualidade é muito melhor. Por quê? Quanto menor o tamanho do retângulo onde eu vou importar a imagem, maior o zoom. Quanto menor a imagem, maior o zoom. Só que isso implica em mais imagens com maiores resoluções. Ou seja, isso deixa o meu arquivo pesado. Eu vou aqui apagar, então, essa imagem grande com o comando Erase. Vou selecionar a imagem grande e vou apagar porque eu não quero ela ter uma resolução muito baixa. E vou criar imagens novas. Então, volto no estudo topográfico, capturar imagens e vou capturar novas imagens. Vou capturar mais aqui abaixo, sempre selecionando que eu quero minha imagem de satélite, senão eu não consigo criar o retângulo. Capturar imagens, dou um Enter apenas porque eu já selecionei satélite. Se eu quiser, posso dar um Enter porque ele vai selecionar o meu último comando escolhido. Dou um Enter novamente para selecionar satélite. Bom, criei algumas 4 imagens aqui, zoom 17, é um zoom bom. Obviamente, se vocês perceberem aqui, entre as junções das imagens, ocorrem pequenas deformações. Isso é normal, porque a Terra é um geóide e as imagens de satélite são projeções. Tem pequenos erros, pequenas deformações, mas isso não vai atrapalhar no andamento do projeto. Continuando com as imagens criadas, eu vou dar uma sugestão aqui para vocês, uma sugestão nossa. Não é obrigatório fazer uso disso, mas como eu expliquei que obtendo muitas imagens, o arquivo do projeto fica muito pesado, eu posso usar as imagens como referência externa. E o que isso significa? Que eu vou exportar o meu CAD, eu vou exportar a minha área de trabalho. Para isso, eu vou deixar apenas as imagens na minha área de trabalho. Então, eu volto aqui no CAD
E eu vou tentar excluir esses pontos aqui, ó, que ficaram cercos. Vou excluir ele aqui. Caso você queira deixar os pontos para ter ele como referência, vocês também podem deixar. Se vocês quiserem deixar os pontos como referência, vocês também podem deixar eles. É a opção de vocês. Eu aqui preferi deixar só as imagens, vou dar um total aqui para voltar nelas. Pronto. Agora, então, eu vou em início exportar CAD. Eu vou, então, dar um nome aqui. Vou botar satélite. Esse vai ser, escrever errado, satélite. Tá, esse é o nome do meu arquivo. Vou salvá-lo. Agora, então, sempre que eu quiser, supondo aqui que eu abri de novo o Saepro, eu venho aqui no CAD, dei um comando new para simular que eu abri novamente um novo arquivo. Comecei do zero aqui, podem ver. Vou em CAD, Insert, XREF, que é a referência externa. Vou em Attach. Vou localizar o meu arquivo, esse aqui, satellite.vdml, dou um OK. Vou desselecionar esse item, porque as imagens já estão georreferenciadas, eu não preciso trocar a escala ou a coordenada dela, que ela já está OK. Então, eu só vou desselecionar isso aqui. Dou um OK. Exit. Vou dar um total aqui, para vocês verem que as imagens estão aqui. E elas estão como uma referência externa, elas não estão dentro, inseridas no arquivo. É como se fosse uma extensão. Se eu quiser, agora eu posso, no caso, estudar o projeto, fazer várias coisas com as imagens. Se eu quiser ocultar, eu volto em XREF, seleciono o arquivo e aperto o comando Unload. Pronto, estão ocultas. Dou um exit, elas estão ocultas. Se eu quiser, agora não precisava delas, mas agora eu preciso novamente. Volto em XREF, seleciono o arquivo e dou um Reload. Elas aparecem novamente. Se eu quiser simplesmente tirar a referência, eu seleciono o arquivo e dou um comando Detach. Não estão mais aqui nem referenciadas. Se eu quiser obter elas de novo, eu tenho que voltar no comando Attach, como eu expliquei primeiramente. Lembrando que isso é apenas uma recomendação, facilita muito porque o processamento do Saepro é um pouco complicado, vocês vão ter muitas informações para um computador processar, então é recomendado que se use as imagens como referência externa. Então é isso, esse foi o vídeo, a primeira parte dos vídeos de reconhecimento, e até o próximo vídeo.